Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Renan de volta e para mim é um prazer imenso poder estar de volta. Para mim é um prazer imenso primeiro agradecer a você que é inscrito no nosso canal por fazer parte dessa grande equipe que nós somos. Acabamos de passar a incrível marca de 40 mil inscritos e eu fico muito grato por isso. Eu quero me desculpar porque eu passei quase uma semana sem postar vídeo, né? A vida é muito corrida de vez em quando e eu realmente peço desculpas. Eu tento fazer com que isso não aconteça, mas por vezes é inevitável, tá? E aí acaba acontecendo, mas estamos de volta com tudo. E a boa notícia é que assim que o Field Cup 2018 começou, então a gente vê aí 10 nomes do xadrez mundial com brigas muito grandes, muito massa, né? No tabuleiro, claro. Magnus Carlsen, Levon Aronian, Maxim Vachier-Lagrave, Vishwanathan Anand, Shakir Mamediyarov, Fabiano Caruana, Alexander Grischuk, Ricardo Nakamura, Wesley So, Sergei Karyakin. Field Cup, que já é um torneio tradicional, um dos mais fortes do mundo, né? Conta com uma galera muito top. E aí, vem aí esse jogo, Magnus Carlsen jogando de brancas, Sergei Karyakin jogando de negras. Eu sei que muita gente não gosta que eu já comece a partida do meio, mas que a partida foi muito longa, 88 lances, fica inviável eu mostrar tudo aqui, tá? Quem quiser conferir, eu vou deixar o PGN na descrição do vídeo, dessa vez, beleza? Mas não tem muito o que conferir. O mais importante mesmo é o que tá depois, tá? A discussão que vem depois. Então vamos lá. Nessa posição aqui, é uma posição dura, bastante complicada, né? Uma posição de bispos de cores opostas. Quando a gente pega a posição logo de primeira, assim, é bom parar, dar uma analisada, né? Ver mais ou menos quais são as chances para ambos os lados. É lance das brancas, né? As negras vão conseguindo se segurar. A gente começa a destacar aqui, logo de primeira, que esse bispo das brancas é um bispo incrível, certo? Ele, em comparação com o bispo das negras, é um pouco melhor. Por quê? Porque esse bispo aqui, ele vai bloqueando esses dois peões, por enquanto. Ele não está preso pelos seus peões, ao contrário do bispo negro, que vai defendendo esses dois peões por enquanto. Claro, as negras, porém, tem certo contra-jogo, né? Elas vão colocando uma certa pressão aqui em E2, não deixando que essa torre saia para o jogo, né? Esse rei aqui também vai ficando preso à defesa da casa E2, então é bastante complicado de as brancas fazerem algum progresso. O Carlsen vai tentando pouco a pouco. Bem, o Carlsen começa jogando o bispo C3, mantendo as coisas simples, tranquilas. Uma ideia seria jogar E3, né? Para, quem sabe, tirar esse peão dessa posição desagradável de defesa. Contudo, as negras aparentemente parecem conseguir um certo contra-jogo com a ameaça em B2. Por vezes, o sacrifício de qualidade, se as brancas quiserem trazer a torre daqui de D1 até para G1, né? As brancas têm bastante essa ideia de vez em quando para trazer a torre para a casa G1 e até um avanço G4 posteriormente, né? Mas depois torre de B8 pode ser complicado, né? Por vezes as negras podem de fato sacrificar até a qualidade aqui embaixo, por causa que tem esses dois peões aqui, né, prestes a avançar. Então, claro, tudo tem que ser muito bem calculado, mas a ideia sempre há essa ideia de fundo. Você não pode descartar essa ideia. O Carlsen preferiu manter as coisas mais simples, jogando bispo C3, bem tranquilo. O rei vem para G8, G4, as brancas começam a expandir, né, na ala do rei. Temos as trocas de peão. E aí depois de rei H7, temos torre F5, é um lance bem interessante, eu diria. Vai mantendo também uma certa pressão aqui, né? E aí temos torre B7. Ok, talvez, né, as negras não quiseram jogar algo do tipo rei G6, querendo avançar por causa justamente do lance de torre H5. Claro, as negras podem tentar isso com a ideia de trazer a torre para a coluna H, né? Tentar ativar suas torres, porém o lance torre H5 não deixa que isso ocorra. Por isso que depois do F5, o Karyakin decidiu seguir com o lance torre B7. E aqui, a partir daqui começam as coisas interessantes, né? Eu chamo isso do estilo Carlsen de C, né? Porque aqui você percebe que a gente está no lance 36, tá indo para o lance 37. E aí, muito rápido, em menos de 3, 4 minutos, o Carlsen ele toma uma decisão
que de fato altera o rumo do jogo praticamente todo, que é sacrificar uma torre, né? Sacrificar a qualidade, tomando um peão aqui em D5. Claro, você pega esse bispo aqui e um peão, certo? E o resultado é que você começa a colocar mais pressão, né? Esse é o tipo de decisão que deixa o adversário desconfortável, o tipo de decisão que o Carlsen gosta de tomar. As brancas têm uma tremenda compensação, tá? Inclusive eu até arrisco me dizer que se alguém tem chance de ganhar esse jogo, provavelmente é as brancas. As brancas têm uma iniciativa muito forte, tá? Por quê? Porque tudo delas está bem protegido, né? A coordenação dos peões com o bispo desse lado, o rei e uma cadeia de peões excelente aqui nas casas claras, uma torre muito bem ativa. Então as brancas têm tudo isso ao seu favor, né? As negras por enquanto têm as torres um pouco desconectadas, né? Difícil colocar elas em jogo, por exemplo. Então fica um pouco complicado para as negras, porque as peças pesadas, né, com as torres, elas têm que buscar algo para atacar. E na posição das negras aqui é naturalmente difícil fazer isso. O Cajaquem, que também é muito bom na defesa, ele toma uma decisão muito interessante nesse ponto. Ele decide entregar o peão C, jogando o lance RG6, em troca de tentar ativar sua torre, certo? É uma decisão também interessante, né? Você entregar um peãozinho aí, podia ter tentado defender, mas vamos lá. Torre H8, temos rei G3, impedindo que a torre entre de imediato, por exemplo, em H2. Temos torre B6, a torre toma o peão em C4, a torre vem para H1, torre C7, torre C1. Bem, é aquela coisa, né? Claro, o Cajaquem, a gente entende, ele tem a vantagem material do lado dele, que muitas vezes significa muito, mas, por exemplo, nesse caso você olha, as torres, elas naturalmente trabalham muito bem juntas, né? As torres, elas ficam muito poderosas quando trabalham juntas, e aí quando você separa elas, coloca uma no canto do tabuleiro e outra no outro, fica difícil trabalhar com elas, né? Então as negras vão ficando numa posição desconfortável. Temos torre D7, perceba a dominância, né? Domínio da torre branca em cima das outras peças. Temos torre C6, muitas vezes, claro, o Cajaquem vai mantendo na manga essa possibilidade até de entregar uma torre pelo bispo, né? Depois e conseguir um peão de volta, quem sabe lutar por chance de empate. O interessante é que nessas horas, o lado que tem a premissa de tentar vencer, que claro são as brancas, né? Percebe que as brancas estão muito melhores nessa posição. Então, o lado que tem a premissa de vencer, ele não deve se perguntar, tipo, beleza, como é que eu venço essa partida? Porque daqui para a vitória é um caminho longo ainda. Ela deve se preocupar em fazer pequenos progressos, pouco a pouco, né? E ir melhorando sua posição, fazendo cada vez mais progresso, e aí no fim a vitória vai vir sem dúvida alguma. Mas nesse momento tem que ter muito cuidado para não se afobar, para não querer colocar os pés pelas mãos e aí acaba fazendo besteira. O Carlsen, ele faz isso jogando o lance A4. Eu acho muito interessante esse lance. Por quê? Porque ele vai fazendo progresso pouco a pouco. Beleza, o Cajaquem dá um cheque, ele volta, a torre volta para A1, e aí A5, esse é o típico progresso, né? Parece uma coisa pequena, e de fato não é nada que ganha jogo ainda, mas é um progresso, deixa o peão mais próximo de uma possível ruptura mais na frente, né? Congela esse peãozinho aqui em A6, quem sabe no momento depois, onde as brancas consigam avançar esse peão, uma ruptura, ele está mais próximo de uma eventual promoção no fim de jogo. Temos torre A4, o rei vem para G3, torre de AC4, de novo mantendo, né, sempre à tona aquela ideia de um possível sacrifício de qualidade de novo, mas esse sacrifício de qualidade ele não ocorre porque as brancas têm esse torre A7, né, e de fato agora fica até complicado, você toma, e aí essa torre aqui vai ter que retomar depois o peão de novo, e aí vai cair esse peão aqui, então elas não podem fazer isso, está fora de cogitação por enquanto. Beleza, temos torre A6, atacando o peão, que vem para a casa 4, e aí o Carlsen deixa para avançar esses peões, né, só quando realmente for necessário, né? E aqui agora que ele vai tentar fazer valer de fato essa maioria de peões na ala do rei. Então ele tem que ter muito cuidado, claro, mas pouco a pouco você percebe como ele vai fazendo progresso. Temos torre C8, torre vem para D7, torre de S6, F4. Esse é um lance que de fato tem que ser calculado muito bem, né? Aqui agora, por que tem que ser calculado muito bem? Porque
de novo, como eu disse, sempre essa possibilidade aqui. Isso não seguiu na partida, tá? Na partida seguiu torre de 8, C7, tentando uma troca de torres, mas você precisa ter muito cuidado com essa possibilidade. Nesse caso, as brancas ainda conseguem vencer com uma ideia bem interessante. Depois de rei H4, as negras podem prosseguir com torre A3, perdão, atacando o peão, e aí depois disso E5, é um lance bem interessante, né? Claro, se as negras não tomarem, elas vão acabar avançando e promovendo. Depois de peão toma em E5, F5 é um lance interessante, rei F6, a torre pode dar esse cheque aqui, e depois disso as brancas têm uma posição vencedora, tá? Então, claro, nesse caso tem que ser muito bem calculado, né? O Kayakin com certeza deve ter visto isso, jogou torre de 8, C7, tentando a troca de torres, F5 cheque, rei vem para H7, torre D8, sai fugindo das trocas. Uma troca de torres seria bastante chato para as brancas, né? Torre D3, torre E8, atacando o peãozinho, torre D4 defende, torre C7. Aparentemente o Kayakin vai conseguindo segurar, né? Embora a posição seja complicada, ele vai conseguindo pouco a pouco manter um certo contra-jogo assim de defesa, né? Ele tenta fazer uma defesa mais ativa possível, não só uma defesa passiva. O Kayakin é muito bom na defesa e o Carlsen, claro, vai tendo dificuldades. Torre C4, temos rei H6, rei F3, torre D7, o bispo vem para D4, rei H7, B4, esse é um lance bem interessante, prepara mais para frente, o bispo colocar o bispo em uma dessas casas, né? Ou C5 ou B6, e o bispo fica muito poderoso. Depois de torre D6, rei vem para E3, rei H6, torre C1, e aqui nessa posição agora, né, as negras têm que ter muito cuidado, o mínimo deslize, né? Como por exemplo torre de AD8 tentando atacar o bispo, leva a linhas complicadas como torre H1, né? E aí o rei tem que vir para G5 e aparentemente está levando mate com rei F3. Se as negras inventarem de tomar o bispo, leva mate com torre H5, seria muito embaraçoso no mínimo. Então rei H7 rei H7, saindo dessa teia de mate, foi o caminho escolhido pelo Kayakin. Bispo B6, torre veio para D7, bispo C5, torre de ED8, a torre vem para H1 com cheque, rei G8, e se tem uma lição que eu tiro desse jogo do Carlsen é que ele mantém tudo sólido, né? A gente já viu isso até em outros jogos, ele mantém tudo muito sólido, só avança quando tem extremamente certeza, como por exemplo rei F4, preparando um possível E5 ou até mesmo G5 no próximo lance, quem sabe. Aqui é preciso ter muito cuidado, as negras, ou seja, o Kayakin jogou rei E8. Entretanto, ele poderia ter jogado algo do tipo torre D1, tá? Perdão, aqui, torre D1, forçando uma troca de torres, tá? Depois de torre toma em D1, torre toma em D1, E5, por exemplo, as brancas, o plano vencedor das brancas, assim digamos, é levar o rei para esse lado aqui, né? Capturar e tentar usar esses dois peões aqui. Como por exemplo, se é algo tipo torre F1, rei E4, torre E1, e as negras tomam, que de fato deve ser, tomar com o peão deve ser muito melhor, né? Se você toma de torre, rei C6, e vai ser muito tranquilo vencer isso aqui, mas se peão toma, rei C6, E4, por exemplo, rei B6, torre B1, rei toma em A6, E3, para não promover a gente toma, né? Torre toma o peão em B4, e aqui aparentemente ainda talvez seja possível arrancar um empate, mas é muito complicado, muito difícil a posição, fica aí para se você quiser analisar. Torre E8 foi o lance jogado pelo Kayakin, torre E1 defende, e aí G5, esse é um lance imposto pelo Kayakin, né, que de fato requer uma decisão por parte do Carlsen. E aí, você toma em passante? Você volta com um rei? O que é que você faz? O Carlsen, tem uma coisa que eu admiro muito, que ele é muito rápido em tomar decisões, e geralmente decisões que no fim se mostram certas, né? Então ele não tem medo, ele tomou muito rápido peão em passante, né? Com F toma em G6, é uma decisão muito importante no jogo, porque de fato você quebra um pouco sua estrutura de peões, né? Mas o Carlsen não tem medo disso, e ele vem com tudo para a briga. Rei G7, G5, vindo para algumas trocas de peões, como por exemplo rei toma em G6, peão toma, rei toma. Claro, é um pouco complicado, né? Porque naturalmente quanto mais peões você troca, mais próximo de um empate você vai ficando.
Mas vamos ver, né? De fato, a gente já está no lance número 70, os jogadores estão ficando com pouco tempo, né? E aí vai ficando complicado de se fazer lances. No final, complicado como esse, né? Cheio de desequilíbrios. Então, a torre vem para H1, torre F7, rei E3, rei E6, torre H4, rei F6. Até aqui também ainda o jogo vai se mantendo, tá? O Kayakin vai defendendo bem, torre F7, rei vem para cá, E5, torre F1, rei E4. Só que aqui que tal? O que é que acontece? O Kayakin, durante muito tempo na partida, ele foi forçado a deixar o rei dele passivo, né, e tal. E aí ele viu que era a hora, né? Ele tinha a oportunidade de, quem sabe, avançar o rei dele, trazer o rei para uma posição mais agressiva. Contudo, se mostrou um erro fatal que lhe custou a partida, né? Por quê? Porque as brancas aproveitam para capturar aquele peãozinho lá em A6, né? Desprotegido, com torre H6, cheque, ok, rei B5 defende, a torre vem para cá com cheque, rei C4, E6, muito cuidado ainda, né? Defendendo o peão ali com a torre vem para E1, rei F5 defende o peão, torre F1, as negras tentam dar vários cheques, mas as brancas vão se mantendo, vão mantendo o rei delas bem protegidos. E olha só que interessante, né? Interessante esse bispo que controla casas muito chaves, como por exemplo, aqui nessa posição, as negras não podem dar um cheque em F8, por exemplo. Aqui, nessa posição, as negras não podem dar um cheque em G1, né? Então, o rei ele vai sendo protegido pelo fantástico bispo das brancas. Então, depois de torre A8, E7, torre E1, evitando a promoção, rei F7, torre E4, torre D6, ameaçando aí um possível torre D8 seguido de promoção muito em breve. A torre veio para H8 para tentar defender ainda uma possível promoção, mas não interessa, quando a torre sai de A8 deixa o peão em A6 e aí não tem mais como, né? 3 peões aí, o bispo contra uma torre, vitória tranquila, muito fácil. Esses 2 peões aqui vencem o jogo, né? Fora esse daqui que se mantém também muito bem protegido e além disso muito próximo da promoção. E aí, conta pra mim o que você achou dessa partida. Eu vou ficar muito feliz, tá, de escutar você. Conta pra mim nos comentários como você acha que talvez a gente pode melhorar nossos vídeos, tá? Eu tô tentando trazer vários jogos legais, então sugestões de vocês vão ser muito bacanas, tá? E a gente vai fazer uma comemoração de 40 mil inscritos muito em breve, tá? Vai ter um sorteio de um livro de xadrez, beleza? Um livro muito legal, que eu acredito que vai contribuir bastante para aquele que vencer. E eu vou tentar também, quem sabe, aí a gente fazer um torneio pra gente brincar um pouco, beleza? Mas eu tô pensando ainda nessa do torneio. Forte abraço, conta pra mim o que você acha, deixa um gostei no vídeo se você gostou. Forte abraço, a gente se vê muito em breve. Até breve.